vai jogar Valeu, galerinha! Vocês darem uma lidinha naquilo, né? É isso aí. Além de fazer a página 19 e 20, a questão 7 do Phelps, eu vou discutir a página 21 ali, que é a introdução da ideia de energia potencial. Página 19, então. O fenômeno Michael Phelps, ganhador de 8 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, possui uma dieta nada convencional. No café da manhã ele come um omelete com 5 ovos, 3 fatias de torrada com açúcar, 3 panquecas de chocolate, uma tigela de cereais, 3 sanduíches de ovo frito com queijo, alface, tomate, cebolas fritas e maionese. Como acompanhamento, bebe 3 xícaras de café. No almoço, a refeição inclui meio quilo de macarrão, 2 sanduíches grandes de queijo com presunto no pão branco, com muita maionese e uma bebida hipercalórica. Ou seja, já que ele não dá conta de comer tudo, aí ele toma um suquinho de umas 1000 calorias, só para dar uma equilibrada. No jantar, mais meio quilo de macarrão e uma pizza inteira. Não é, cara? E o cara é seco. Pra quem não lembra, o Michael Phelps é barriga negativa, assim, é seco. Essa sua dieta tem aproximadamente 12.000 quilocalorias, ou seja, 5 ou 6 vezes mais que a necessidade diária comum para um homem adulto. Supondo que Phelps utilize diariamente 4.000 quilocalorias para manter as atividades metabólicas normais de seu organismo, normais. O organismo dele tem atividades normais de metabolismo. Com o restante, ele poderia escalar uma montanha. Com qual altura aproximada? Então tu vê, né? A questão é bonitinha para nos apresentar o que é uma dieta de um atleta de ponta, né? E para nos lembrar que comer demais exige do organismo e então quem come demais ao longo da vida vive menos, estatisticamente falando. Ah, professor, meu vozinho morreu com 102 e ele comia que nem um monstro. Existe, mas é muito raro, é muito mais chance de ver pessoas longevas, pessoas que comiam menos, certo? Isso é estatístico, né? Não tem jeito, é longevas, pessoas com vida longa. Ô galerinha, página 19 e 20 então, agora estamos na 20, vamos fazer o cálculo. Ele comia 12.000 quilocalorias por dia, mas só para poder viver, mesmo sem praticar exercício, ele consumiria 4.000. E isso é porque o organismo dele foi treinado para gastar energia, né? De maneira, certo? Rápida, digamos assim. Ou seja, tu, se não fizer nada, não vai gastar 4.000 calorias parado, tá? O teu organismo, que não está acostumado a trabalhar naquela velocidade que o dele trabalhava, gasta muito menos, né? Se não fizer nada. Bom, mas então a suposição aqui era 4.000, sobraram 8.000 quilocalorias. Porém, quando a gente calcula a energia potencial gravitacional, por exemplo, a energia para poder escalar uma montanha, é a energia da altura, né? Potencial gravitacional. Essa resposta vem em... E isso está em caloria. A própria questão falava que uma caloria é 4 joules. Isso é uma aproximação, tá, gente? Então, multiplicando por 4, 32.000 quilojoules. Porém, a gente não coloca em quilojoule, a gente coloca em joule. 32 milhões. Muito obrigado. 32 milhões de joules. Essa é a energia que ele dispõe, teoricamente, para poder escalar. Ele não é escalador, ele é nadador, não esqueça. Então, ó, 32 milhões é a energia que ele dispõe. Porém, falou a massa do Phelps? Não falou a massa, eu vou ter que supor qual é a massa dele. Na ocasião, quando nós resolvemos, né, quando a gente resolveu no apoio, a gente chutou 80, certo? Hoje eu vou chutar mais. Vamos supor que a pessoa não tenha bom senso e chute 100 quilos para o Phelps. Professor, por que seria falta de bom senso isso? Porque um nadador, né, um nadador veloz como ele, por mais que ele fosse muito alto, não faz sentido ele ter 100 quilos, certo? Não faz sentido um velocista na água ter 100 quilos. Fora dela já seria meio absurdo, por mais que os caras que são velocistas, né, já deve ter percebido, o corpo dele é totalmente diferente do cara que é fundista. Fundista é o cara que corre maratona, por exemplo. Já percebeu a diferença orgânica dos caras? É assustador, né? Um é gigante de forte. O outro é seco, mais seco que um pau de vira-tripa. Parece que vai quebrar os cambitos na hora que ele está correndo. Cara, é bizarro. Isso sabe por que é? Porque o organismo reage assim. Por isso que de repente tu queria ficar fortinho, o teu instrutor de academia fazer tu correr 1 hora de aquecimento. Pô, faz exercício de fundista num cara que quer ficar fortinho, não dá, né, cara?
Pra ficar fortinho, tu vê, tu não pode ficar 2 horas na academia, a não ser que tu me bomba. O cara, pra ficar forte, mais de 2 horas de academia por dia, só se drogar. O organismo, para ter hipertrofia, tem que ser mas no máximo 40 minutos de treino. Depois disso tem que descansar e se entupir de proteína. Tu vê, né, cara? Eu ficava puto. Passei anos malhando, magrinho. E eu não sabia que os caras estavam me mentindo, cara. Não mandavam fazer a coisa certa. Às vezes vale a pena, então, tu contratar um cara que manje, ler sobre o assunto, e aí, de repente, deixar o corpo do jeito que tu quer. Isso mexe com o teu ego, né, cara? E nessa tua idade, às vezes, o cara não tá aprendendo porque tá com o ego baixo, tá? Ele não gosta de si mesmo, ele não se ama, e aí não gosta de estudar, porra. A vida é uma merda pra quem não se ama. Né? Então, tu vê, às vezes, malhar, fazer um exercício físico, fazer uma atividade, namorar, certo? Então, isso tudo te deixa mais feliz e te faz estudar melhor. Só tem que equilibrar, né, cara? Não pode abandonar o mundo e ficar só namorando, certo? Tem que ter um equilíbrio, né, galera? Mas legal, cara, ó, bacana essa discussão aqui. Chutei absurdamente, vamos ver a resposta? A altura, 32 mil metros. A altura, 32 quilômetros. Quais são as respostas possíveis? 42. A mais próxima é 40, mesmo exagerando a massa do Phelps, para 100 quilos eu não errei. Se eu tivesse colocado 50, meus queridos. Tudo bem, galera, que se o número de baixo cai pela metade, o resultado dobra? Mesmo que o cara achasse que o Phelps é raquítico, certo? É comprido, mas tem 50 quilos. Meu Deus, né? Imagina. Né? Não tem como ter potência muscular um cara daquela altura com 50 quilos. De qualquer forma, mesmo jogando absurdamente, o cara ainda acha 64, que a única resposta possível é... Ou seja, o cara só erra a questão se disser que o Phelps tem 200 quilos. Deixa eu ver se com 200 o cara perde. Aí vai para 16, aí o cara perde. Então a única chance do cara errar a questão ou era não interpretar a parte de energia direito, ou era fazer um chute absurdo, dizer que o Phelps tinha 200 quilos. Certo? Muito bem. O que nós temos até agora? Vamos ver no nosso formulário de física, nessa nova parte de energia. Ou será que a gente já faz a revisão de todo mundo? Não, não é só a parte de energia. Trabalho é força, distância, trabalho mede a energia que uma força entrega ou retira de um objeto. Trabalho que é positivo é chamado motor. Trabalho negativo, o motor entrega energia, portanto o resistente tira energia. Depois dessa ideia, eu mostrei para vocês que existe uma forma de energia relacionada à velocidade. E a partir desta fórmula eu obtive essa. Energia. Depois eu te mostrei que quando o objeto está numa certa altura, ele tem energia. E quanto maior a altura, o som prova isso. MGH, energia potencial, também derivou da primeira fórmula. Certo? Eu digo isso porque assim, se algum dia a gente percebe que essa fórmula é falha, todo o resto é falha. Tudo bem? Isso é o perigo da ciência, né? Como uma ideia concatena com a outra. Se algum dia, depois de anos, a galera feliz com a ideia descobre que a ideia original lá tem uma falhinha, temos que reescrever toda a física, né? Certo? Bizarro isso, né? Geralmente não é assim, tá, gente? O Einstein descobriu que Newton estava errado. O Newton é um bosta, joga tudo fora. Nada a ver. A ciência é feita de tal forma que dá pra garantir o que o Newton estava falando. Já em 1800 e caceta, a galera já sabia, porra, as leis de Newton são foda, cara. Olha só que legal, funciona muito bem. Aí vai estudar um fenômeno um pouco mais bizarro. E aí as leis de Newton falham naquele novo fenômeno. Aí vem o Einstein, consegue solucionar e, de certa forma, deixa a ciência mais forte. Não quer dizer que, o resto não vale nada. Não é bem por aí. Certo, galerinha? Mas olha só que interessante. É importante tu saber que essas fórmulas derivam da ideia de trabalho de uma força, energia. Falta uma energia só pra gente discutir no ensino médio. Porque tu lembra da primeira aula, né? Tem um quinquilhão de formas de energia. Sonora, elétrica, nuclear, geotérmica, certo? Meu Deus, tantas. Nós só vamos trabalhar com 3. A que está relacionada a potencial gravitacional, tem que ter nome e sobrenome completinho para poder diferenciar da próxima que vem agora.
Energia potencial gravitacional tem a ver com a posição do objeto e tem a ver com a altura. E agora vem uma nova, a energia da mola. Potencial elástico. Muito bem, isso mesmo, galerinha. Parabéns pra quem tá ligado aí na história. Quer fazer uma colocaçãozinha? Um pouquinho. É bem parecida, né? Como a gente diz, o mc ao quadrado, o m é massa. O c é a velocidade da luz ao quadrado. Então faltou só o fator sobre 2, digamos assim, né? Digamos que tem a ver. Tem a ver. Tá? Mas chegar nessa dedução não é tão óbvio quanto aquela ali, por isso que eu não vou te satisfazer com a dedução agora. É uma dedução um pouco mais cabreira, certo? E também tem outras coisas que assim, método científico. Quando a ciência começou a se desenvolver, a galera achava que o mundo era determinístico, ou seja, me apresenta as condições do mundo agora, eu calcularei o mundo no futuro. Só que a gente começou a perceber que não era bem assim, cara, que tem coisas que não dá para prever. Tem coisas que são aleatórias na natureza. Einstein, no começo, se revoltou com a física quântica, quando a galera falou, não, tem fenômenos que envolvem probabilidade. Ele, não é possível, e soltou aquela frase que eu já comentei com vocês, Deus não joga dados. Deus não joga dados, eu duvido. Depois, né, mais velho, Einstein falou, o maior erro da minha carreira foi não ter enxergado o princípio da incerteza de Heisenberg, né, no qual ele combateu no início com essa frase que entrou para os anais da ciência. Então, olha só. E igual a mc ao quadrado, fórmula desenvolvida por Einstein, ela mostra a quantidade de energia total armazenada numa certa amostra de matéria. Por exemplo, que massa tu sugere para isso aqui? Para esse pequeno pedaço de giz? 1 grama é um bom chute. 2 gramas é um bom chute. 10 gramas é um absurdo. Certo? 0,1 grama é muito pouco. Mais 1, 2, mas sério, eu não estou te cobrando, não é obrigação nenhuma de saber isso, tá? Só estou dando uma noção. Eu também tive que exercitar essa capacidade, né, de estimar a massa do objeto. Vamos chutar para baixo, vamos ser conservadores. 1 grama. Explique. Está em quilograma, obrigado. Dividi por 1000 para passar para quilograma. Tudo bem para vocês? Alguém sabe já a velocidade da luz? No vácuo? 300 km por segundo. Está muito devagar. 300 mil km por segundo. Uou! Mas eu quero em metros por segundo para ficar no sistema internacional. 300 milhões de metros por segundo. Só para o leigo poder entender a enormidade, o absurdo que é isso. Em 1 segundo, 7 voltas e pouco na Terra. Daria dar 7 voltas no planeta e mais um pouquinho ainda. Vou colocar 3 vezes 10 na 8, tudo bem para vocês? Metros por segundo. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, só que isso é elevado ao 0,001, 3 vezes 3, 10 na 8 ao quadrado, 10 na 16, concorda que isso aqui é 10 na menos 3? Com 10 na 16 dá 10 na 13 joules. Olha a quantidade de energia que tem acumulada nesta porcaria. É assim que funcionam as bombas atômicas. Só que não é matéria qualquer, tem que ser um material que já esteja prestes a se decompor, digamos assim. Césio, plutônio, materiais radioativos. Mas com o avanço da ciência, essa é a nossa esperança, que um dia a gente possa pegar bosta de vaca e transformar em energia. Certo? Eu digo bosta de vaca porque eu costumo usar esse exemplo. Mas pode ser cocô de gente também, pode ser os lixões do mundo, pegar o lixão do mundo e transformando aquele lixo inútil em energia. Seria glorioso e vai acontecer um dia, certo? Mas não em vida de vocês. Nós precisaríamos de uns 1000 anos aí, de gerações após gerações de cientistas, certo? Então os filhos dos filhos dos filhos, cada vez mais ninjas, cada vez mais estudiosos, cada vez mais feras, eles um dia talvez consigam essa mágica da ciência, que Einstein foi o primeiro cara que percebeu. Einstein foi o cara que falou, galera, ó, matéria e energia é a mesma coisa. Só que matéria é energia concentrada. E aí ele descobriu aquela relação para mostrar quanta energia tinha acumulada na matéria. Certo? Bizarro, né? Que tipo de energia é essa? Prótons, nêutrons, elétrons, o átomo. O átomo é uma forma concentrada de energia. De certa forma, olha só, potencial tem a ver com a posição.
Quando eu desloco um átomo de um lugar para o outro, a energia total dele não muda, na verdade, só o potencial muda. Então não é potencial. E como a maior parte dessa energia está no núcleo dos átomos, então melhor a gente chamar ela de energia nuclear. Energia do núcleo. Beleza? Bacana a colocação. Bacana a colocação. Pois então, o Einstein ele começou a perceber que a velocidade da luz era uma constante fundamental na natureza. As partículas subatômicas, os prótons, por exemplo, e nêutrons, que eu mentia para vocês fingindo que eles estavam parados no núcleo. Falava isso, né? É mentira, cara. O núcleo do átomo, eu falava que o núcleo era assim, né? Deixa eu botar o meu núcleo ali. E aqui estava a eletrosfera, né? Esse eram os elétrons girando, não é isso? Cara, é que eu não quis te falar daquele cara ali. Mas se nós dermos um zoom e formos olhar o núcleo, nós teremos 3 entidades chamadas quarks, e esses caras estarão andando a 30% da velocidade da luz. Prótons e nêutrons se deslocam lá dentro do núcleo a 30% da velocidade da luz. Dividir por 3 aqui, é só uns 100 mil km por segundo. Bizarro, né, cara? Então tu vê, o Einstein intuitivamente percebeu que a velocidade da luz era uma constante que nos permitia sair desse mundo microscópico e calcular a energia que essas partículas em altíssimas velocidades iam desprender se a gente pudesse romper um átomo, por exemplo. Beleza? Galerinha, nós temos que dar uma avançadinha. Só a última colocaçãozinha. Ó, olha só que coisa boba que eu tenho para te comentar agora. Tu já tem alguma noção de F igual a K vezes X? Alguém me sabe dizer alguma coisa sobre isso? Força da mola, força elástica, força elástica. Qual foi o cientista que desenvolveu essa ideia? Hooke. É isso aí, o Hooke, se tu preferir. Hooke, eu acho bonitinho. Não tem problema nenhum. Na prática, galera, se nós formos acompanhar a deformação que uma mola sofre à medida que eu estico ela, vê se vocês concordam. Aqui está a mola. Eu não faço força nenhuma, ela está na posição 0. Eu faço 10 newtons. Ela desloca 5 centímetros. 20 newtons. 30 newtons. Tu tá vendo que quando dobra a força, dobra o deslocamento? Triplica a força, triplica o deslocamento da mola? Vocês concordam então que o gráfico força versus deslocamento daria uma retinha? Tudo bem para vocês? Esse é o gráfico da força elástica. Força elástica em função da deformação. Aí eu peguei uma situação genérica para uma força F, tinha uma deformação X. Como é que nós calculávamos o trabalho de uma força variável? Área, parabéns, hein, garoto? O trabalho é área. Que área é essa que vocês enxergam aqui? De um triângulo. Como é que é a área de um triângulo? Muito obrigado pela participação, assim que me enche de orgulho. Qual é a base desse triângulo aqui que eu criei? Muito obrigado. Que altura tem esse triângulo? Que bonito. Sobre 2. Mas eu sei que a força elástica tem a seguinte expressão. K vezes X. E X vezes X. Trabalho da força elástica ficou com essa carinha. Kx ao quadrado sobre 2. Mas então, a partir de hoje, em vez de chamarmos de trabalho da força elástica, temos o direito de chamar de energia potencial elástica, Kx ao quadrado sobre 2. Mais uma forma para nos divertirmos. Mas não vai chegar uma hora que vai parar de esticar e vai fazer mais força, não vai esticar mais ainda. A colocação foi muito importante. Se eu pegar uma mola e começar a esticar demais, chega uma hora que os anéis da mola já virou um fio, nem mais mola é. Vai mudar a constante elástica, ou seja, tudo que eu te falei de mola até hoje é respeitando o fabricante. Se o fabricante disse essa mola pode suportar tantos newtons e pode deformar de tanto a tanto, aí a lei funciona. Agora, se tu avacalhar com a mola, esticar ela demais ou comprimir ela demais, chega uma hora que os anéis da mola vão estar tão espremidos que vão estar encostando no outro. Aí nem adianta mais querer espremer, né, cara? Tu vai ter que romper os átomos da mola para poder ver ela funcionar, digamos assim, né? Então, bonita colocação do colega. Essas leis todas que eu estou escrevendo aí, ela tem limitação. Não é pegar qualquer mola, pega uma mola de lapiseira e está na suspensão do carro e, pô, que merda, o carro da mola não está correspondendo ao que eu queria. Lógico, uma mola de lapiseira e botou no carro, não tem como. Parece piada, tá, cara? Às vezes o cara gosta de dar uma ajeitada no carro e não tem recurso, ele vai num mecânico de fundo de quintal e fala pro cara, ó, quero rebaixar meu carro. Pô, o engenheiro passou 10 anos estudando para
calcular a maldita mola que vai colocar no carro do guri pra ele não morrer na hora de fazer a curva. Aí chegou o cara do fundo de quintal lá, da mecânica do fundo de quintal, nunca estudou porra nenhuma na vida, pega uma serra e corta a mola projetada pelo engenheiro, cara. Aí o cara, meu carro agora tá rebaixado. A nave, agora tá estável pra caramba. Aham, super estável. Ele pensa o seguinte, meu carro tá mais baixo que o do cara. Então, mais baixo, mais estável. Uma ova. Aí vai fazer o peguinha. Aí na curva lá, ferrou, cara. O carro vai balançar que nem um maluco. Capotou, morreu. Por quê? Certo? Quantos jovens já perderam a vida assim? Não é piada não, cara. Porque se quiser rebaixar o teu carro, vai ter que comprar um kit projetado por um engenheiro que calculou qual é cada mola, qual é o tipo de amortecedor que precisa. Porque senão o carro fica instável em vez de estável. Certo? Então tem que tomar cuidado, tá, gente? E mexer em carro é uma coisa que custa dinheiro, cara. Qualquer coisinha que tu tá fazendo no carro é uma grana federal. Então, às vezes, vale a pena tu primeiro, né, estudar o que tu vai fazer, onde tu vai botar o teu dinheiro, porque aí depois rebaixou o carro. Eu quero vender, ficou uma merda. Agora vai ter que comprar as molas novas, entendeu? Porque se o cara for comprar o teu carro rebaixado, ele já vai, esse carro tá todo destruído, porque passou das lombadas rebaixado, a suspensão tá cortada, então o valor do carro acaba desvalorizando bastante, certo? Então, cuidado. Galerinha, vou fazer um exemplo pra ti, hein? Um exemplozinho bem bobo. Uma mola tem uma constante elástica de 200 newtons por metro. Esta mola sofre uma deformação de 30 centímetros. Calcule a força aplicada pela mola. Passa o centímetro para metro e faz... Obrigado, amigo. Passa o centímetro para metro, adorei. E falta na forma. Vamos lá. F É igual a 200. Vezes 0,3. As unidades estão ok. 2 vezes 3, 6. 2 zeros e a vírgula. Obrigado. Eu perguntei a força, que eu tava louco que alguém falasse E igual a caixas ao quadrado sobre 2, para poder falar não! Mas não, o cara tava atento, ele percebeu que eu pedi a força. Isso é novo? Não. Isso é velho, não quero isso. A pergunta então nova é, calcule a energia acumulada na mola. Ou calcule a energia potencial elástica da mola. Aí sim é a fórmula nova. O erro mais comum, tu já vai ver qual é. 200 Obrigado. vezes 0,3 ao quadrado. Tá bonito? Muito bem. Dá 100 vezes... Que legal, 100. Vezes 0,9. Ó, esse é o erro mais comum. Não, é 0,0. Isso. E é bom ter acontecido agora, para eu já mostrar para vocês. Esse é o erro mais clássico. E eu cometi esse erro várias vezes. Galerinha, ó, cuidado. Uma vez na vida, uma na morte, tu multiplica assim, mas só uma vez na vida, uma na morte. Depois nunca mais. Por quê? Porque depois tu pensa que é só fazer 3 vezes 3, contar as casas após a vírgula e acrescentá-las. Certo? O que eu tô te dizendo, cara, é que se o cara fala uma coisa dessa pra ti, ó, não faz sentido nenhum tu fazer isso, é um crime contra a tua vida, cara. É um crime contra a tua existência, gastar o teu tempo numa coisa tão idiota como essa. É isso que não pode acontecer. Como é que raciocina nessa multiplicação? 4 vezes 5? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas após a vírgula. Pode botar zeros quantos tu quiser, meu querido, quantos tu quiser. Tu bota a vírgulazinha ali e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. É tão ridículo. Professor, mas como se a gente multiplicar o 0,3 vai dar 0,09, que é um número menor que 0,3? Claro. Multiplicar por um número menor que 1 é diminuir, é dividir. Multiplicar por um número menor que 1 é dividir. Porque um número menor que 1, que é 1 meio? É 1 sobre 2. Multiplicar por 1 sobre 2 é dividir por 2. Beleza? Isso é uma coisa importante, que senão o cara se assusta. O cara está esperando que a multiplicação vai aumentar, mas não é bem assim, só acima de 1. Certo? Boa a tua colocação. Então, galerinha, ficou como a energia potencial elástica, já que aqui é 0,09, 9 joules. Então, cuidado, tá? Não tem nada de absurdo acontecendo. O único risco, eu acho, que tu corre é esquecer de transformar de metro para centímetro, o amigo foi perfeito, ou dar uma bobeadinha na hora de fazer esse ao quadrado ali.
Tu vê, cara, ó, eu gosto de alertar vocês o que acontece nos anos anteriores para que tu filtre isso e não deixe isso acontecer na tua vida. Mas a melhor maneira é treinar. Treinar, deixar errar mesmo antes e aí depois a gente, na correção, vai fazendo sinapses aí de correção. Galerinha, na página 21, além de ele deduzir a fórmula que eu acabei de deduzir, engraçado, ó, ficou um pouco diferente o gráfico dele da página 21, desculpa, amigo. O gráfico dele da página 21 ficou diferente do meu. Alguém tem algum comentário para fazer aí? Que tá retirando energia? Ah, é verdade, né? O meu gráfico começou do zero e foi deformando a mola, né? O dele, a mola estava deformada e foi liberando energia, digamos assim, né? Mas não muda nada a dedução, tu vê, ele deduziu um pouco diferente do que eu fiz, mas obteve exatamente a mesma equação. Ah, peraí, que agora eu não vou resistir. Observações importantes, isso aqui é importante. Conforme é válido para qualquer força, o trabalho de uma força conservativa, como peso, elástica ou elétrica, também pode ser classificado como motor, quando apresenta valor positivo, ou resistente, quando apresenta valor negativo. Não, demais. Analisando o exemplo, por exemplo, o caso de um objeto caindo, o trabalho do peso é... Opa, peraí. Depois que ele sai da minha mão, qual é a única força que atua no apagador? Peso. Vamos desprezar a resistência do ar. Tudo bem para vocês? Na subida e na descida, está ocorrendo trabalhos diferentes do peso. Pra cima é resistente, pra baixo. Pô, lógico, né, cara? Enquanto o objeto sobe, o peso é para baixo. Claro que é 180 graus, cosseno 180 menos 1. Porém, na hora que está descendo, 0 grau. Concorda comigo? Então tu vê que perigo, embora eu coloque o trabalho da energia potencial gravitacional como mgh, dependendo da situação onde o H0, onde tu chamou de H0, pode dar negativo também, né? Se eu digo que o chão da sala é 0, um objeto que está abaixo do chão da sala tem energia potencial gravitacional negativa. Tudo bem para vocês? Né? Tem menos energia do que alguém que esteja aqui. Porém, como a gente não gosta de ficar trabalhando com coisas negativas, eu simplesmente prefiro chamar o chão, então lá, o térreo de 0, e só usar energias. Vai haver um momento em que eu vou poder provar matematicamente para vocês que tanto chamando aqui de 0, lá embaixo de 0, os cálculos finais dão as mesmas respostas, beleza? Então isso é uma coisa que vai acabar acontecendo. Então eu queria fazer esse comentáriozinho ali depois. O objeto está caindo. O trabalho do peso é motor, pois o ângulo formado entre o peso e o deslocamento é menor que 90 graus. Pensando que a queda dos objetos é espontânea, pode-se generalizar e afirmar que, olha que legal, essa parte sim é legal. Quando o trabalho das forças conservativas que agem sobre um corpo é motor, o movimento é espontâneo. Quando o trabalho das forças conservativas que agem sobre um corpo é resistente, o movimento é forçado. Não pode subir. Se subir, tu chama um padre. Concordas comigo? Porque se sobe, seria um trabalho resistente da força-peso. Isso não pode acontecer. Tu vê, cara, que loucura, né? Então o físico ele começa a pensar, por que alguns movimentos são espontâneos na natureza e por que outros são forçados? Por que a cadeira só sobe se eu forçar? Mas para descer, ela desce sozinha, né? Tu vê, então agora nós matematizamos os movimentos espontâneos ou forçados. É através da observação do trabalho da força conservativa que a gente descobre se o movimento é espontâneo, natural ou forçado, causado por uma força externa, certo? Não natural, digamos assim. Um balão de gás hélio faria força espontânea para cima, então. E aí, um balão de gás hélio, por que o movimento... Que a densidade dele é menor que o ar. Pois é, que nesse caso tem uma outra força que nós ainda não estudamos, chamada força de empuxo. Então tu vê, tem outra força atuando ali, a força de empuxo. Mas ele não viola essa regra continua valendo. E tem um motivo porque que o movimento natural de um balão de gás hélio é para cima. É porque na verdade as forças que atuam para cima, o empuxo na verdade, supera o peso. Beleza? Ou seja, não tem só forças conservativas atuando ali, né? Certo? Então é uma situação um pouquinho diferente. Essa regra que a gente acabou de falar só vale para forças conservativas. Certo? Muito bem. Ô galerinha,
Vamos só fazer então a página 21 para passar uma tarefinha que vocês podem de repente, se os astros se alinharem, começar aqui. Vai dar para fazer alguns minutinhos aqui. Vamos fazer a 21, a 1 e a 2 que são teóricas, depois eu passo a tarefinha, tu dá um gás na sala de aula, eu vou nas carteiras dando uma força. Já se sabe, questão 1, hein, da página 21. Já se sabe que energia cinética não pode ser armazenada, discutimos isso outra hora. É possível ocorrer o armazenamento de energia potencial? Sim. Sim, uma caixa de água armazena energia potencial gravitacional. Que outro tipo de energia potencial dá para armazenar? A elástica, estica um elástico, deixa esticado lá no teu quarto, certo? Se dias depois tu for lá e soltar ele em cima do teu dedo, pum, aquela energia elástica acumulada dias antes vai machucar o teu dedo, certo? Dias depois, certo? Então, sim, ela pode ser armazenada. Foi o que ele perguntou? É possível ocorrer? Professor. Sim, pois as energias potenciais dependem da posição do objeto. Está satisfeito só com isso? Sim, pois as energias potenciais dependem da posição do objeto. Por que isso prova que dá para armazenar? Porque se ele está parado, está sendo armazenado. Porque se tu bota ele parado numa certa posição, aquela posição tem uma certa energia relacionada a ela, então está armazenando energia, certo? Aí eu poderia completar. Logo, alterando a posição do objeto ou colocando o objeto numa posição específica, haverá uma quantidade específica de energia acumulada nele. Certo? Para ficar mais bonitinho. Mas só essa explicação já seria o suficiente. Pô, vou aproveitar que eu não estou cansado e vou armazenar um pouco de energia na apostila. Armazenei. Certo? É uma quantidade de energia idiota, não dá para fazer alguma coisa, talvez quebrar um ovo, posso botar um ovo ali, aí o dia que eu estiver muito cansado para quebrar um ovo, eu posso soltar o mecanismo e fazer aquela energia que eu acumulei dias antes de quebrar o ovo para mim. Um exemplo idiota de armazenamento de energia. Tudo bem para vocês? Certo? Então mostra que alterando a posição do objeto, eu alterei a energia. Botando ele cada vez numa posição mais alta, mais energia eu posso acumular. Concorda comigo? Certo? Nada demais. E questão 2, item 2. Perdido que segue aqui. Um corpo pode possuir simultaneamente energia cinética e energia potencial? Dê um exemplo. Estou andando aí. Sim, parabéns. Sim, o professor, querido professor Otávio, caminhando. Ô professor, o átomo que ele disse, né? Pode ser, pode ser. Por que o amigo alerta que o professor caminhando tem as duas formas de energia? Está sendo puxado e você está se mexendo. O movimento eu aceito, tem energia cinética, eu quero enxergar potencial agora. Se tem potencial, mas aqui eu não vou poder aproveitar essa energia potencial. Ah, num tombo, é verdade, num tombo. Tá, entendi, então tá. O meu centro de massa tem uma certa altura em relação ao chão. Eu imaginava que a galera ia falar, não, te joga na janela pra tu ver como tem energia potencial. Certo? Essa eu não imaginei que a galera tivesse percebido que tem uma certa altura do meu centro de massa até o chão, né? E numa queda eu posso aproveitar, sim. Então é verdade. O professor caminhando, adorei o exemplo. Sim, o professor caminhando. O professor tem uma certa altura em relação ao chão, então tem energia potencial gravitacional. E tem velocidade, então tem energia cinética. Certo? E se eu pegar uma mola ou um elástico e esticar ele e ficar segurando ele esticado aqui, eu vou ter gravitacional, cinética e elástica. Tudo numa coisa só, né? Beleza? Sem problema nenhum. Tarefinha então. Arriscar a página 22. Página 22. 1, 2, 3, 4, 5 questõezinhas, cara. Começa agora, que aí se tiver algum probleminha, eu te dou uma força. Na próxima aula eu corrijo essa tarefa e vou começar a falar do teorema das energias, teoremas de energias. Aproveita. Tem alguns minutinhos aí pra me chamar quem não conseguir resolver. 9 minutinhos, hein? Glorioso. Por favor, se alguém tiver com a minha apostila, Ó, galerinha, a apostila do amigo está perdida. Vamos dar uma ajuda aí.